Deus é muito bom. Então, a semana passada, falei uma lição que tocou em meu coração, tocou na minha vida. E falei sobre a lei e a graça. Nem todos estavam. Eu vou dar uma pequena pincelada naquilo que eu falei a semana passada sobre a lei e a graça. E eu fiz uma brincadeira aqui à frente a semana passada, e pus aqui a pastora Salete, que é a minha sogra aqui, e pus a Cristina aqui. E são duas equipas, tem a equipa da lei e tem a equipa da graça. E por muito... E fico triste às vezes ver cristãos, filhos de Deus, que às vezes estão mais encostados a esta equipa da lei que daquela equipa da graça. Porque a vontade de Deus, como eu disse a semana passada, é que todos nós, todos, sem exceção, estamos neste lado da sala, na equipa da graça. Basta na nova aliança. Basta daquilo que Jesus Cristo fez para nós, fez para mim e fez para ti. Porque Ele deu tudo. Tudo que Ele tinha, Ele deu naquela cruz. Deus deu tudo. Deus não vai fazer mais nada. Eu esta semana estava pensando nisto tudo. Quem já jogou a bisca aqui? Cartas. Ou póquer? Toda a gente já jogou. Naquele dia, irmão, quando Deus decidiu enviar Jesus Cristo para esta terra, como 100% homem, Ele tinha as cartas todas na mão, os trunfos todos na mão, e Ele jogou tudo em cima da mesa. Você vê os filmes que às vezes o homem ou uma mulher, a mulher também joga, não é? Está lá à frente e tem os trunfos tudo lá, na mão. Na mão. E tem normalmente chips ou mesmo dinheiro à sua frente, e eles põem tudo lá. Eles põem tudo na mesa. E Deus fez isso naquele dia. Deus pôs tudo que Ele tinha ao nosso dispor. Tudo aquilo tinha. Tudo aquilo tinha. É por isso que às vezes eu prego aqui em cima e eu digo assim, ele não vai fazer mais nada, porque Ele já fez tudo, irmão. Ele deu o melhor que Ele tinha, que é o seu único filho. Para quem crê nele, não parece, mas tem a vida interna. Ele não pode fazer mais nada. E naquele dia Ele tinha os trunfos todos, e Ele jogou tudo em cima da mesa. É tudo ou nada. Right or die, é tudo ou nada. É agora, é hoje que eu vou enviar o meu filho. Ele enviou o seu filho. Ele morreu. Não é uma história, como eu disse a semana passada, não é uma história que nós lemos e pensamos assim, não, aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo. Ele morreu. Mas levantou o terceiro dia. E está lá à destra do Pai, à direita do Pai. Ele fez tudo para nós. Ele fez tudo naquela cruz. E a semana passada eu falei da lei e da graça. E nós vemos que a lei, e quer que você entenda muito bem isto, que a lei foi dada por Moisés para diagnosticar a doença humana. O que é a doença humana? O pecado que estava dentro do homem. Eu dei eu fiz mais uma brincadeira a semana passada. É como uma máquina da raio-x que vê todo o pecado que o homem tinha. Esse foi o propósito da lei. E alguns podem perguntar assim, então se a lei foi assim, como é que é possível um Deus tão perfeito entregar uma coisa tão imperfeita? O apóstolo Paulo falava, e posso citar aqui, vocês podem pôr na tela, não é preciso abrir a Bíblia, podem pôr mesmo na tela. Romanos 7, versículo 16. E se eu faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. E depois ele diz assim, no 3:20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. E vou repetir, por isso nenhuma carne, nenhuma pessoa, não importa quem você pode fazer as obras todas do mundo, você pode ser perfeitinho, mas a Bíblia nos diz assim, por isso nenhuma carne será justificada, é impossível, igreja, você ser justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É através da lei que o Paulo estava a dizer que ele sabia que tinha pecado. Foi através da lei. Mas também a Bíblia diz
A Bíblia diz que é transitória. A lei era transitória, é uma coisa de passagem. Deus estava sempre no controle. E quero frisar isto para não haver confusões dentro da igreja. Deus está e sempre está no controle, 100%, não 90%, nem 80%, 100% no controle. Eu sabia que a lei era transitória, era uma coisa de passagem, não era assim para sempre, porque eu tinha o plano perfeito. Quem é o plano perfeito? Jesus Cristo. Ele é o plano perfeito. É por isso que Deus naquele dia deu tudo o que Ele tinha. Ele não vai fazer mais nada. Posso ouvir um amém? Abra a Bíblia comigo, 2 de Coríntios. Isto é importante que nós vimos isto. 2 de Coríntios 3, versículo 7. Podem pôr na tela. Isto é só para confirmar aquilo que foi falado a semana passada, para você entrar hoje naquilo que nós vamos falar, aquilo que eu vou falar, que é a cruz. Diga comigo a cruz do Calvário. Você tem um problema hoje? Você não olhe para mim. Não olhe para mim que sou homem. Você tem que olhar para a cruz do Calvário, porque foi aí que as suas dores, os seus pecados, foi cravado naquela cruz. Posso ouvir um amém? Eu não vi o amém. Se calhar você não entendeu. Foi naquele dia que Jesus morreu naquela cruz. Foi aquele instrumento assim, em X ou em T, ou como nós gostamos de ver, não é? Foi naquela cruz, foi naquele instrumento que as minhas dores, as tuas dores, os teus pecados foi cravado naquela cruz. Você já não é pecador. Já aceitou Jesus, você não é pecador. Não é pelos pecados que você tenha que você vai entrar no céu. É a fé e crer em Jesus Cristo. Mas você tem muitos pecados, tem poucos pecados. Não, ouça, você foi justificado. Você crê em Jesus? Quem crê em Jesus? Você crê na cruz do Calvário? Você crê na obra do sacrifício de Jesus naquela cruz? Você é justificado. Você foi santificado. Você foi santificado. Você não olha para mim, você olha para a cruz do Calvário, porque é ali que todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Você tem um problema no casamento, olha para a cruz, não olha para o Steven. Você tem um problema familiar, você olha para a cruz do Calvário. Você tem um problema no trabalho, olha para a cruz do Calvário. Você tem uma enfermidade, tem uma dor, você olha para a cruz do Calvário, porque é ali que Jesus morreu. Ele morreu mesmo. Glória a Deus, Ele morreu e foi naquela cruz, aquele instrumento de maldição, e nós vamos ver isso agora, um instrumento de maldição, até a Bíblia diz, e nós vamos ver isso hoje, que é um lugar de maldição, maldito de Deus, mas vamos ver isso. 2 de Coríntios 3, 7. E se, olha bem esta, o que é que o Paulo estava a dizer aqui? Com licença. E se o ministério da morte... Veja lá como Paulo escrevia sobre a lei. E se o ministério da morte, ele compara a lei como o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, mas veio em glória. A Bíblia é mesmo espetacular. Ele diz primeiro que a lei é o ministério da morte, mas gravado com letras em pedras, veio em glória, da maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será da maior glória o ministério do Espírito. Porque se o ministério da condenação, a lei ele escreve como ministério da condenação, foi glorioso, mas ele disse que foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Paulo deixa claro aqui que a lei, meu irmão, é o ministério da morte e da condenação. Ele diz que é uma coisa transitória. Nós vimos a semana passada que o antigo pacto, a antiga aliança que Deus fez com o povo, não podia aperfeiçoar ninguém. Você não pode ficar perfeito através da lei. Impossível, não funciona. E nós vemos com muita tristeza, e eu digo isto, muita igreja e ministério que estão mais virados para a lei que a graça, a nova aliança que Jesus nos trouxe uma nova aliança. E a vontade de Deus é que nós estamos debaixo da nova aliança. A lei, sim, nos ensina do pecado e nos ensina coisas, mas a Cristina falou e falou muito bem há pouco.
foi escrito para os judeus, foi escrito para um povo. Nem tudo foi escrito para nós. Posso ver o amém? Hebreus 7, 19, não é preciso abrir, mas pode pôr na tela. Hebreus 7, versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Jesus é a esperança deste mundo. E vou repetir, Jesus Cristo é a esperança deste mundo. A lei não é a esperança deste mundo. O pastor não é a tua esperança. A tua igreja não é a tua esperança. Jesus Cristo é a esperança deste mundo. Porque Deus deu tudo naquele dia. Glória a Deus. E Deus estava sempre no controle. E nós falamos da graça. A graça de Deus que vem curar este mundo. A graça de Deus que é o Benaron, o Brufen, o paracetamol das nossas vidas espirituais, que é Jesus Cristo. Nós vemos em Hebreus capítulo 8, versículo 6, mas agora alcançou Ele, Jesus Cristo, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Glória a Deus. Nós vemos, quando Jesus veio, Ele pagou o preço para mim e pagou o preço para ti. A lei era um pacto, era uma aliança unilateral. Diga comigo, unilateral. Unilateral significa tem obrigações das duas partes. Se tu fazes, vais ter. Se não fazes, não vais ter. Mas Jesus Cristo fez um pacto conosco bilateral. Ou seja, Deus cumpriu o pacto dele, o lado dele, as promessas dele, e cumpriu as nossas também. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor na minha vida e o Senhor na tua vida. E hoje vamos falar da cruz do Calvário. Abre a Bíblia comigo. Deuteronômio 21, versículo 22. Glória a Deus. A cruz, um instrumento de tortura, da morte, um lugar de vergonha. 21, versículo 22. Querem pôr na tela? Podem pôr na tela. Vocês vejam lá o que diz no Velho Testamento sobre a cruz. Já toda a gente está? Glória a Deus. Quando também em alguém houver pecado, digno de juízo de morte, e haja de morrer, e pendurares no madeiro, versículo 23, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Aquele lugar era maldito, irmãos. Aquela cruz era maldito. Agora abre a Bíblia comigo muito rapidamente em Filipenses 2, versículo 8. Filipenses 2, 8. Filipenses 2, 8. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: e assim mesmo, que está a falar de quem, igreja? Jesus Cristo. Eu não estou a ouvir, está a falar de quem? Jesus Cristo. E está a dizer aqui, assim mesmo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte da cruz. Ele tornou-se obediente até a morte, e a morte da cruz. A morte num instrumento maldito. Ele fez isso para mim e fez para ti. Naquela cruz, irmão, naquela cruz do Calvário, Deus liderou com o pecado da humanidade. Porque Deus disse, e está escrito em João 3,16, Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para todos que quem crer mesmo, não pareça, mas tem a vida eterna. Ele naquela cruz, Ele lidera com o pecado, com o meu pecado e o teu pecado. Ele liderou, ele aniquilou
por completo o pecado do mundo para quem crer e tem fé em Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Abra a Bíblia comigo muito rapidamente em 1 Coríntios 1, 18. Glória a Deus. Primeiro de Coríntios 1, versículo 18. Então nós vemos que na cruz Deus liderou com o pecado. Ele mostrou, Ele revelou, Ele revela o seu poder através do pecado. Todo o poder de Deus está na cruz do Calvário. Sabem porquê? Porque diz aqui, porque a palavra de quê? Da cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que aparecem. Para aí, olha para mim. A palavra da cruz é loucura para este mundo. Para quem não tem Jesus Cristo, para quem não acredita na obra de Jesus naquela cruz, para quem não acredita no sacrifício de Jesus naquela cruz, isto é loucura. Não faz sentido absolutamente nenhum. Aliás, eu sou capaz de chamar mesmo você maluco. Você é louco. Você não bate bem da cabeça. Não é isso que eles dizem. E a palavra de Deus diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que aparecem, mas para nós. Mas diga assim, para mim. Põe a mão no peito. Para mim. Porque eu sou salvo. É o poder de Deus para a minha vida. Glória a Deus. A cruz é o poder de Deus na minha vida. O poder de Deus em mim, através da cruz, através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, está dentro de mim e ninguém pode tirar isso. Ninguém. Eu posso passar aquilo que passo e passo muita coisa, irmão. Só porque sou pastor de uma igreja não significa que não passa. E passo muita coisa. Mas quando você tem a plena consciência de quem você é, o que é que você está a fazer aqui, aonde você vai, faz toda a diferença. E porquê que faz toda a diferença? Porque você acredita naquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz. Quando você aceita o sacrifício de Jesus naquela cruz, você realmente sabe quem você é, o que é que você está aqui a fazer e para onde você vai. É através da cruz. E nós vamos bater muito forte neste assunto, irmão. A partir de agora, é através de Jesus Cristo, não é através mais de nada, nenhuma igreja, nenhum homem. É através de Jesus Cristo. Hoje eu vou falar da cruz, mas se calhar para a semana eu vou falar do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Tem muita coisa também para falar, mas é a cruz do Calvário. É aquela maldita cruz, que foi maldita, que hoje é uma bênção para nós. Pois foi a cruz, meu irmão, a cruz é muito mais que isto aqui. A cruz é muito mais de uma coisa pendurada à volta do teu pescoço. É muito mais que isso. É muito mais de um bocadinho de ouro ou prata está à volta do teu pescoço. É um sinal, é um símbolo daquilo que Jesus fez na sua vida. Quem já andou na escola? Levanta a mão. A própria história, o próprio mundo já separa antes Cristo, depois Cristo. O próprio mundo já separou antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, antes da cruz e depois da cruz. Porque eles não sabem, mas nós sabemos. É o poder de Deus na nossa vida. É o poder de Deus na minha vida. Glória a Deus. Romanos 1, versículo 16. Glória a Deus. Nesta casa, como você está a ver, nós abrimos a Bíblia muitas vezes, irmão. Para você estar bem firme daquilo que o pastor está a falar. Glória a Deus. O poder de Deus, glória a Deus. O poder de Deus que faz a diferença nas nossas vidas. Romanos 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de tudo aquilo que crê. Quem crê aqui? Porque eu não vou envergonhar da palavra de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação, a minha salvação, a tua salvação e todos aqueles que crê. Primeiro o judeu e também o grego.
E vou falar mais um pouco sobre isto mais à frente. Deus diz, Jesus diz na sua palavra, Ele vai atrair todos os homens a Ele, através da cruz. Posso ouvir um amém? Ele vai atrair todos os homens. Você pode ser negro, pode ser branco, português, espanhol, inglês, francês, chinês. Não importa quem você é. Você pode ser baixo, alto, magro, mais gordinho. Você pode ter espinhos ou não. Você pode ser cabeludo ou não. Pode ser careca. Não importa quem você é. Ou quem você... Não importa. Porque Jesus diz, Ele vai atrair todos os homens. Através da cruz, através da obra da cruz, do sacrifício que Ele fez naquela cruz, glória a Deus. Ele mostrou o amor através daquela cruz. Romanos, mais à frente um pouco, capítulo 5. Romanos 5, versículo 6. Por Cristo, glória a Deus. Por Cristo, estando nós ainda fracos, morreu o seu tempo pelos ímpios. Ele morreu pelos ímpios, irmãos. Ele morreu. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém os morrer. Versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já, igreja, reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus, glória a Deus, nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Nós fomos reconciliados por Jesus Cristo, no cruz do Calvário, por o sacrifício que Ele fez naquela cruz. Glória a Deus. Ele removeu, ouça bem o que eu vou dizer. Ele removeu, aniquilou todas as enfermidades, todas as tuas dores, todas as vossas dores, seja o que for, Ele tirou tudo isso no cruz do Calvário. Toda a enfermidade que você tenha, toda a dor, toda a dor da alma também. Dor física, mas dor espiritual também. Ele tirou isso tudo na cruz do Calvário. Não é preciso abrir a Bíblia, mas eu vou ler para vocês. Isaías 53, versículo 4. Podem pôr na tela. Verdadeiramente, olha que verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías, profeta no Velho Testamento, ele estava a dar uma profecia para o povo. Olha, vai chegar um dia que o homem vai chegar à terra, Deus em carne e osso, e Ele verdadeiramente vai tomar sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Glória a Deus. E nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, glória a Deus, estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós fomos sarados, irmãos. As nossas dores naquela cruz foi sarado. Nós já fomos sarados. João Paulo, já fomos sarados. E sei que é impossível, às vezes é impossível ouvir e olhar e acreditar, mas é pela fé em Jesus Cristo. Eu acredito, embora eu tenha uma dor nesta perna, mas eu acredito que eu estou curado. Eu acredito que estou curado. Eu acredito que estou curado fisicamente e emocionalmente. Eu acredito. Mesmo aquilo que aconteceu no passado, e fui abusado no passado, seja aquilo que aconteceu consigo no passado, eu acredito que aquilo que aconteceu na cruz, naquele dia, que Jesus morreu naquela cruz, eu acredito que Ele tirou a minha dor. Glória a Deus. Glória a Deus.
Versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro. E como uma ovelha muda perante os seus tosquidores. E ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve, igreja, engano na sua boca. Glória a Deus. Se você vai ver em 1 Pedro 2,24 também fala isso. Levando eles mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Foi naquela cruz que Ele trouxe novamente a relação entre nós e o Deus Pai. Uma das grandes obras de Jesus Cristo, que falei a semana passada, falo novamente hoje. Uma das grandes obras que Jesus fez naquela cruz é voltar novamente a relação entre nós e Deus Pai. Aquela relação foi quebrada através do pecado, da cortina que separava nós do Pai, rasgou. Nós temos pleno acesso a Deus. Foi essa relação que Jesus nos trouxe no cruz do Calvário. Porque nós antes fomos inimigos, nós somos amigos de Deus. 2 de Coríntios. 2 de Coríntios. Não, peço desculpa. Abre 1 de João. 1 de João 2, versículo 1. Primeira de João 2, versículo 1. E quero vos dizer uma coisa, você recebeu o perdão dos seus pecados através da cruz. Foi na cruz do Calvário que os meus pecados e os seus pecados foram perdoados. Quem acredita nisso, levanta a mão. Os meus pecados e os teus pecados, ouça bem, os meus pecados e os teus pecados foram pregados naquela cruz, juntamente com Jesus Cristo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também, veja bem, mas também pelos de todo o mundo. Ouça, a salvação é para todos, irmãos. É por isso que eu digo, e vou dizer até ficar careca, que nós somos privilegiados, estamos aqui neste lugar. Qualquer pessoa que está numa igreja salva, ouvir a palavra de Deus, é um privilegiado. Porque você realmente é salvo. Mas você não esquece de uma coisa, que Jesus veio para tirar os pecados da humanidade. Veio tirar os pecados de todos. É por isso que nós temos de abrir a boca, irmãos, e falar que Jesus Cristo, como a Cristina disse muito bem, que Jesus Cristo é o único caminho. Não há outro caminho. Não há outro caminho que leva à salvação, senão para Jesus Cristo. Você pode procurar um caminho da Maria quantas, da Santa não sei quantas, mas não vai dar. Não vai dar. É só através de Jesus Cristo. E Ele veio nos salvar, veio nos tirar os pecados e também os pecados de todo o mundo. Ele nos tirou da potestade das trevas e colocou novamente no reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. E quero vos dizer uma coisa, por causa que a Cristina falou muito breve sobre isso. Quando você entra nesta igreja, pela primeira vez, você torna-se membros da família. Quando você aceita
o sacrifício de Jesus, a obra que Jesus fez naquela cruz, você torna membros da família de Cristo. Família de Deus. Você quer ver um versículo aqui? Efésios 2, versículo... Não, desculpe. João 1, 12. Abra a Bíblia comigo. João 1, versículo 12. Está calor. João 1, versículo 12. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e aceita o sacrifício dele naquela cruz, você começa a fazer parte de uma família de Deus. Posso ouvir um amém? João 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam quem? A Jesus Cristo, dê-lhes o poder a serem feitos filhos de Deus, os que creem em seu nome. Agora abre a Bíblia comigo mais à frente, Efésios 2, versículo 19. Efésios 2, versículo 19. Por cima do capítulo 2, na minha Bíblia diz assim: os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. É isto que estamos a falar, irmãos. Efésios 2, versículo 19. Por cima do capítulo, a minha Bíblia diz assim: os gentios e os judeus, ou seja, toda a humanidade, todo o povo, são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. É por isso que digo, você pode ser magro, você pode ser mais gordinho, você pode ser português, você pode ser aquilo que é, mas você foi unido por Jesus Cristo, mediante a cruz de Cristo. Glória a Deus. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, exato, mas cidadãos dos santos e a família de Deus. A família de Deus. Você começa a fazer parte de uma família de Deus. Através da cruz do Calvário, você faz parte de uma família nova. Efésios 2, um bocadinho mais para trás, no versículo 13, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós, eu e você, que antes estiveis longe, a gente estava longe, irmãos. Quem já esteve longe de Jesus? Quem já esteve longe de Deus? Levanta a mão, não levanta. Já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Glória a Deus. Porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz. Ele nos fez parte da família de Deus. Ele quebrou barreiras, irmãos. Barreiras raciais, barreiras sociais. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ter muito, você pode ter pouco, não importa. Porque Jesus Cristo atraiu todos e vai atrair todos os homens a fazer parte da família dele. E você pode ser rico, você pode ser alto, não importa, irmãos. Você, a partir do momento, você aceita Jesus Cristo, é a obra de Jesus, você começa a fazer parte de uma família nova. A família de Deus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede da separação. Glória a Deus. Ele derrubou a parede da separação. Uns anos atrás, não sei, nem todos estavam vivos na altura. Você se lembra da parede que separava a Alemanha? Oeste e este. Tinha uma parede que separava o lado oeste e a parte este. Agora são um. Deus fez isso. Deus derrubou a parede da pobreza, da riqueza. Você pode ser aquilo que... Mas Deus derrubou aquela parede. Para quê? Para nós fazermos tudo parte da família. Para nós sermos feitos e chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos,
que consistia em ordenanças, em sacrifícios, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, digam comigo, é pela cruz. É pela cruz. É pela cruz. Reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Glória a Deus. Glória a Deus. Abre a Bíblia comigo. Vocês vão ver agora um versículo espetacular. Hebreus 2, versículo 14. Hebreus 2, versículo 14. Quem acredita que está liberto? Isso foi bem fraquinho. Quem acredita que está liberto? E você está liberto por quê? Porque Jesus pagou o preço. Porque Jesus morreu naquela cruz. Foi através da cruz que você está liberto. Você está em libertação. Você está liberto do pecado. Você está liberto da maldição. Você está liberto de tudo. Você está liberto do diabo. Quem acredita que está liberto de Satanás? Levanta a mão. Você está completamente liberto de Satanás. É por isso, irmãos, e não me chateia comigo, não fica aborrecido comigo. É por isso que eu digo e continuar a dizer que nós somos 100% libertos de Satanás, do diabo, dos seus demónios. É por isso que nós não precisamos estar aqui porque já fomos libertos dele. Ele está abaixo dos nossos pés. Se você quer dar uma mensagem ao diabo, você pega num post-it, no post-it, não é? Você escreve uma mensagem e coloca aqui, no sapato. Para ele ver muito bem a mensagem. Porque ele está abaixo dos meus pés e está abaixo dos teus pés. Ele está abaixo dos nossos pés, da nossa família, no nosso casamento, na nossa vida financeira, nos nossos filhos, na nossa igreja, na nossa vida. Ele está abaixo dos nossos pés. Ele está abaixo dos nossos pés. Ele não tem poder nenhuma na sua vida. Sabem porquê? Hebreus 2, versículo 14. E visto como os filhos participem da carne e do sangue, também ele participou nas mesmas coisas, para que, pela morte, igreja, pela morte na cruz, aniquilasse. Você sabe o que é a palavra aniquilar? Não há hipótese. Ele aniquilou. Há dias eu estava a ver um documentário da primeira bomba nuclear que os Estados Unidos lançou. Alguns sabem, não sei se vocês sabem. Lançou no Japão. Eles aniquilaram toda aquela zona. Hiroshima, acho que é o nome daquele lugar. Hiroshima, não é? Aniquilaram todo aquele lugar. Ficou deserto. Matou milhões. E a Bíblia diz aqui, para que, pela morte de Jesus Cristo naquela cruz, aniquilasse, igreja, o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Glória a Deus. Ele aniquilou o império da morte. É por isso que você tem que ler isto. E você não tem por aí horas e horas a mandar piadas para o diabo, porque ele está abaixo dos nossos pés. Ele está abaixo dos nossos pés. Você quer falar com ele, não dá muita trela, não é? Não dá muito. Porque ele está abaixo dos nossos pés, irmãos. Porquê? Porque Jesus morreu naquela cruz. Porque diz aqui, pela morte de Jesus, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo está aniquilado na tua vida. Ele não pode, ele vai tentar, mas não vai conseguir. Ouça, também não vamos. Ele vai tentar. Amigo, sou eu que prego essas coisas. Ele vai tentar. Ele vai tentar, às vezes muito suavemente, tentar entrar na sua vida.
mas ele está abaixo dos teus pés. Porque Jesus Cristo, pela morte na cruz do Calvário, aniquilou o império da morte, isto é, o diabo. Então você tem toda a ousadia no mundo, mandar o diabo para um lugar que você sabe. Porque é aí que ele permanece. Ele não está no inferno, vai para o inferno, mas não está no inferno. Mas você pode mandar ele dar uma voltinha. Ele pode andar na tua volta, como um leão, assim, quer tragar a tua, mas ele não vai conseguir. Porque Jesus Cristo, porque você acredita no seu coração, você tem fé em Jesus e você crê em Jesus para a obra da cruz, ele disse que aniquilou o império da morte, isto é, o diabo. E vou repetir outra vez, ele aniquilou o império da morte, isto é, ele aniquilou o diabo na tua vida. Ele aniquilou, não há hipótese. E livrar-se todos os que, com medo da morte. Oh, glória a Deus. Quem tem aqui medo da morte? Ou já tinha medo da morte? Eu não tenho. Eu não tenho medo de morrer. Eu digo abertamente para todos. Eu não tenho medo de morrer. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que estou a fazer aqui. Eu sei onde é que eu vou. Eu vou para a Nova Jerusalém, onde Deus vai criar a nova cidade, as novas terras, e eu vou morar lá com Jesus Cristo no trono. Eu vou morar lá. E você? Também? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos morar, cunhado. E nós vamos comer, e nós vamos... Glória a Deus. E nós vamos louvar a Deus. Ouça, nós vamos levar o cordeiro foi sacrificado naquele... Nós vamos levá-lo. Ouça, você acha, e já disse muitas vezes, nós podemos estar aqui com um louvor espetacular. Nós podemos ir à net, ao YouTube, ver o Hillsong, ou seja quem for, tem um louvor, adoração espetacular. Mas agora imagine no céu como é que vai ser. Imagina agora na Nova Jerusalém, nos novos céus e a terra, Deus vai criar. Imagine como vai ser o louvor e a adoração. Uma loucura! Glória a Deus. E livrar-se todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Oh, glória a Deus. Nós estávamos sujeitos como aquele povo no Egito. Mas glória a Deus que Jesus veio e nos tirou da servidão, nos tirou da escravatura. É por isso que o mundo não sabe, mas eles estão debaixo da escravatura. Não sabem, mas estão. Se você não quer estar abaixo da servidão e debaixo da escravatura, há só uma maneira, através de Jesus Cristo. Não há outra maneira, irmão. Não há outra maneira. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, para que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para que misericordioso e fiel sumo sacerdote, glória a Deus, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Nós estamos livres do pecado, passados, presentes, através da cruz do Calvário. Através da cruz do Calvário que nós estamos livres dos pecados do passado, estamos livres do pecado do presente e também quero vos dizer uma coisa, aguente bem na vossa cadeira, também estão livres do pecado que você vai cometer, porque você tem um sumo sacerdote, um advogado, está à direita do Pai. Ouça, você esquece da conversa você tem um sumo sacerdote, um advogado à destra do Pai, que intercede por nós. E você, se por acaso peca no futuro, porque todos nós vamos pecar. Ou não? Todos nós vamos pecar. Mas você não fica na sua casa. Vai chamar o pastor. Olha, amor, dá-me o telefone do pastor. E tem que... Não. Você... Não, você não tem que ligar para o pastor. Não é que não, eu gosto de ouvir a sua voz. Não é por causa disso. Mas você não tem que ligar. Você mesmo na sua casa, você tem um sumo sacerdote. Nós já lemos isto hoje. Você tem um advogado. Você chega com confiança ao trono de Deus, através de Jesus Cristo, sabendo a obra, o sacrifício do cruz do Calvário. E você pode, com toda a ousadia do mundo, dizer: Senhor, eu pequei, perdoa-me. Os teus pecados estão perdoados, irmão.
Porquê? Porque você tem fé que os seus pecados vão ser perdoados. Porquê? Porque você crê em Jesus. É isso. É essa a mensagem da Bíblia. Glória a Deus. Você tem fé, glória a Deus. Fé, mas fé para quê? Para um carro? Para uma casa? Não, eu tenho fé que os meus pecados vão ser perdoados, mas eu tenho fé porque eu creio em Jesus. Irmão, eu creio em Jesus. Eu creio mesmo em Jesus. Nem que eu creio em Jesus. Eu creio no sacrifício da cruz. Porque eu sei que se não fosse para a cruz, eu era miserável, irmão. Eu ia ser um homem miserável. Até a Cristina diz na brincadeira. Eu às vezes escapo um bocadinho. Quem escapa um bocadinho às vezes? No caráter. Não é? Às vezes sai uma coisa que... Vamos lá dizer a verdade. Eu também sou assim. E a Cristina diz, muitas das vezes na brincadeira, diz assim: poça, se tu não tinhas Jesus, tu ias ser um vizinho bem reles, bem rabugento. E é verdade. Sabe o que é a verdade? Eu ia ser uma pessoa muito rabugento. Muito... Não sabes aqueles velhos... Eu ia ser uma pessoa assim. Mas glória a Deus. Que Jesus Cristo me deu a minha vida. Me deu a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 6. Estamos quase a acabar. Romanos 6, versículo 1. Foi na cruz, eu te ia ser lado dos lábios azuis. Foi na cruz. Mais uma vez. Foi na cruz. Ser separado teu te na fé, meus olhos a ti, desde hora te segue tuas mãos. Glória a Deus. Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois, irmãos? Permanecemos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos pelo pecado. Quem está morto pelo pecado? Como vivemos ainda nele? Ou que não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Da sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo ressuscitou das mortes, pela glória do Pai, assim andamos nós, também em novidade da vida. Você tem uma nova vida. Você tem uma nova vida, glória a Deus. As nossas enfermidades foi posto na cruz. A maldição foi posto na cruz do... Ouça, Deus, Jesus Cristo, nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição para nós. Ele fez maldição por nós. Ele fez maldição por nós. Isso não sai da minha cabeça. Ele nos fez maldição por nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos livres, irmãos. Ouça bem, nós somos livres do julgamento de Deus. Do julgamento de Deus por causa da cruz do Calvário. Abra a Bíblia comigo. João 5. João 5, versículo 24. E quem está a escrever também pode escrever Hebreus 9, 26. Hebreus 9, 26. Mas só vamos ler isto porque o tempo está a acelerar. João 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouvir as minhas palavras e crê naquele que me enviou, quem crê em Jesus Cristo, levanta a mão. Glória a Deus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna, irmãos. E não entrará em condenação, mas passou, não vai passar. Quem está a entender? Não vai passar. Passou.
passou da morte para a vida. Glória a Deus, você já passou da morte para a vida. Oh, pastor, mas eu não vejo, porque que é o pecado? Você já passou da morte para a vida. Você está livre do julgamento. Você está livre da morte interna. Você quer ver mais à frente? João 10. João 10, versículo 28. João 10, 21 diz assim: e dou-lhes a vida eterna, quem dá? Jesus Cristo, através da cruz, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Glória a Deus. Meu Deus, que mais deu, é maior do que todos. Glória a Deus. E ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos, das mãos do meu Pai, desculpa. Eu e o meu Pai somos um. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus mostrou, igreja, a justiça de Deus naquela cruz. Não é preciso abrir a Bíblia, mas em Romanos 5, versículo 8, já lemos isso, que nós fomos justificados pelo seu sangue e já não somos salvos e já não temos a ira de Deus. A ira de Deus já não está sobre nós. Nós somos livres da ira de Deus. Amém? A justiça de Deus foi comprovado naquela cruz, glória a Deus. A cruz de Cristo é o centro da história. Glória a Deus. 1 de Pedro, e o grupo louvor pode subir. 1 de Pedro 1, 19. Primeiro de Pedro 1, 19. Glória a Deus. Diz assim: mas com o precioso sangue de Jesus, glória a Deus, mas com o precioso sangue de Jesus, de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado, não tinha pecado, estava sem pecado, glória a Deus, o qual na verdade, mas é que é mesmo verdade, igreja, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. O plano perfeito, igreja. O plano perfeito. Deus não andava aí à deriva. Ele sabia o que estava a fazer. Ele sabia que a lei era algo transitório. Algo que estava lá por pouco tempo. Era de passagem. Transitória significa de passagem. Pouco tempo. Não vai demorar para sempre. Eu sabia. Deus estava no controle. Eu sabia desde o início do mundo que o plano perfeito era Jesus Cristo. Porque foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, por amor de mim e amor de ti. Que grande amor! Que amor é este? De morte. E por eu crer em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e Ele deu glória, pela vossa fé e esperança estivessem